Fala pessoal, sou o Gustavo Cunha, diretor pedagógico do curso PPA pré-vestibular. Hoje estou com um convidado ilustre, Fabrício Colasso, grande Fabrício, ex-aluno do PPA, ex-mentorando meu. E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre como é que foi essa preparação do Fabrício, como é que ele conheceu o PPA, como é que ele me conheceu. Vamos trabalhar aqui tipo um podcast, vamos falar de boa, vamos falar uns palavrão não, né? Não é bom falar palavrão, não, vamos falar de boa. E aqui é muito mais o Fabrício contar a história dele, contar um pouquinho do que foi a vivência, como é que foi o dia da aprovação. A gente vai falar um bocado de coisa. E vamos começar, Fabrício. A primeira pergunta que eu tenho é: o que você fazia antes? Eu te conheci já há muito tempo, Sim. Mas no PPA, mesmo como aluno meu, você já estava até um pouco mais velho do que a grande maioria dos meninos, estavam com 18, 17 anos, você já estava chegando ali um pouco mais velho. Então me conta um pouquinho qual era a sua trajetória do passado lá, o que você fez e até a tomada de decisão de querer fazer medicina mesmo. Tá certo. Primeiro te agradecer pelo convite, né? Foi um prazerzão estar te reencontrando. Cara, então, minha trajetória começa da seguinte forma. A medicina sempre foi um sonho na minha vida. Mas ao longo da minha trajetória escolar, eu acabei me sabotando muito em relação a esse sonho, essa vontade que eu tinha. Então, eu nunca fui aquele aluno genial, que tirava notas altíssimas. E eu sempre escutei muito por parte dos professores: tem que ser muito inteligente para passar no vestibular de medicina, é muito concorrido, é muito difícil. Então sempre foi muito em torno dessas palavras aí: é muito concorrido, muito difícil. Se você não é o melhor aluno da turma, você não vai conseguir. Então eu fui tomado muito por esse sentimento de sabotagem mesmo, sabe? Essa coisa de achar que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir. Então eu fui deixando esse sonho ali de escanteio. E fui buscando outros cursos, né? Fui olhando ali, quando fui chegando no terceiro ano, fui olhando outros cursos que tinha. Cheguei a pensar em absolutamente tudo. Olhei agronomia, depois eu pensei em química, que não tinha nada a ver. Aí ciência política, direito. Aquela famosa indecisão do terceiro ano, né? Foi uma indecisão assim terrível que me acometeu. E eu acabei escolhendo direito. Eu gosto bastante, acho um curso incrível, curso maravilhoso, fantástico. Mas no meio do terceiro ano, eu prestei o vestibular para o UNB e passei em Ciências Sociais. E fui. Saí no mês de 2009, foi quando eu saí do ensino médio. Cursei um semestre de Ciências Sociais, mas não era muito o que eu queria, assim. Acho um curso fantástico, acho um curso sensacional, mas não é muito minha praia. Entendi. E aí eu fui fazer Direito. No ano de 2010 eu comecei a fazer Direito. Nossa. Me formei em 2015. Em Direito, né? Me formei em 2015, tirei minha OAB em 2015. Começou a advogar. Isso. Fiz uma pós-graduação. E ali a gente já se conhecia, né? Já. Fabrício, a irmã dele, estudou comigo no colégio. Isso a gente formou, eu formei com a tua irmã em 2011. Carol, beijo pra Carol. Hoje médica, né? Hoje médica. Seguindo aí os passos da família, que legal. E agora o irmãozão tá chegando lá também. Pois é. Isso aí. E aí, cara, bom, aí você fez Direito, formou, e quando é que foi que você falou: não, velho, vou tentar fazer medicina mesmo, vou largar o Direito? Como é que foi isso? Então, 2015 eu formei, aí foi o ano que eu tirei meu OAB, fiz uma pós-graduação, comecei a advogar, dali meus primeiros passos na advocacia, mas eu confesso que mesmo depois de formado, mesmo depois de ter vivido todo esse processo que uma graduação tem a oferecer, a medicina sempre estava ali me chamando a atenção. É uma coisa que nunca deixou de chamar a atenção. E aí, quando foi no ano de 2021, eu finalmente resolvi escutar essa voz. 12 anos depois de ter formado. Eu formei em 2009, só em 2021 que eu cheguei e não aguentei. Eu precisava fazer alguma coisa por esse desejo que estava ali pulsante no meu coração. Que aí foi quando a gente se encontrou novamente, dessa vez em outro contexto, né? Exato. E aí voltei pro cursinho, né? Entrei no cursinho aqui e o resto a gente vai desenrolando aqui. Legal, cara. Que tomada de decisão difícil, hein? Pois é. Largar o Direito, você tava com quantos anos? 29? Eu tava com 29 anos. 29 anos você resolveu. 29. Isso. É importante isso. Eu atendo muita gente que também já tem uma carreira, já tem algo já definido na vida, mas quer realmente seguir o sonho da medicina. Fabrício é um deles. Fabrício não sabe, mas eu uso seu exemplo em vários atendimentos que eu faço. Vários. É mesmo. Nunca te falei. Que honra. Sempre falo, tem um amigo meu, Fabrício, hoje grande amigo meu, sempre fala essas histórias. Bom, então, beleza.
resolveu querer medicina, resolveu largar o direito Isso. e estudar. Eu lembro que a gente teve uma conversa. E como é que foi isso? Por exemplo, você tinha ido em outros cursos antes, Sim. E aí falou, não, vou trocar uma ideia com o Gustavo. Como é que foi esse processo decisório de falar, não, eu vou pro PPA e vamos nessa, vamos trabalhar no PPA mesmo? Bom, tudo começou comigo precisando ter uma rede de apoio. Não é fácil tomar essa decisão, mudar esse rumo da vida assim, de uma forma tão drástica, sem ter uma rede de apoio, que foi o que eu tive. Conversei com pessoas importantes, que a opinião valia a pena, que eu levo em consideração. Então, tive esse papo com essas pessoas. E depois de ter esse apoio, ver que eu podia, de fato, seguir em frente, eu comecei a olhar os cursinhos. Então, eu visitei alguns, cheguei a conhecer, saber como é que era a estrutura, ver como é que era a parte pedagógica, todo o suporte que ia ser oferecido, Isso, né? em vários. Marquei reunião, fiz questão de marcar reunião com a pessoa que seria responsável pela orientação dessa parte de vestibulares. E eu já tinha, na minha cabeça, já tinha o foco de fazer para as particulares. Então, eu procurava sempre cursinhos que tivessem essa proposta, o que foi muito difícil de achar. Muito difícil mesmo. Eu, sinceramente, além do PPA, eu só achei mais um. E aí, antes de marcar a reunião com você no PPA, eu tinha marcado uma reunião lá no Escrita Única. Uma reunião que foi muito boa, que foi excelente. Que eu botei na minha cabeça assim, a minha reunião com o Gustavo ela tem que ser muito melhor do que foi hoje para eu mudar de ideia e não fazer cursinho aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Eu vim aqui pra reunião. Você não vai me fazer chorar hoje, né? Porra, aqui no vídeo. Que isso. E a gente veio, conversou, você me apresentou a estrutura do PPA, me mostrou como é que era o plano pedagógico que vocês têm, a proposta de ensino. E o que me deixou mais interessado ainda é o fato de ter uma turma voltada para as particulares, que era exatamente o foco que eu queria ter. E outra coisa que me chamou muito a atenção, que eu acho que foi assim, o maior diferencial, é que aqui não é um foco tão grande em aula. Não é aquela coisa de você começar até aula 7 da manhã, aí para 1 da tarde, depois volta 2 da tarde, para 6 da tarde, fica um cronograma repleto só de aula, exaustivamente aula. Então tem sim um período de aula, que a teoria ela é fundamental, mas tem um período maior ainda de botar a mão na massa, de fazer exercício. Aqui a gente chama de momento aluno, que é a aula, né? E Isso. momento estudante, que é o momento de você estudar, então a gente mescla muito isso. Funcionou bem pra você. Funcionou muito bem. É como tem que ser, eu acho. Legal, cara. E eu lembro, assim, importante ressaltar isso, pessoal. O Fabrício tava com pressa, tava com sede, tava querendo quanto antes o resultado. Eu lembro algumas vezes que você ia na minha sala, batia e falava, velho, eu vou desistir. Lágrima nos olhos, assim, querendo começar a chorar. E, putz, cara, não aguento, não tá fazendo sentido, não tô conseguindo render. E aí era um papel nosso, sentar, entender o que estava acontecendo. Mas, cara, o Fabrício foi garra, foi realmente sangue no olho, fechava aquele cursinho, Isso. Era o último a sair. Eu sei de ser o último a ir embora várias vezes. Fechava as portas, trancava, o PPA é 24 horas, né? Sim. Então, se a gente dá um acesso, você é na porta e pode ficar até mais tarde. E quantas vezes eu não ficava até mais tarde, via Fabrício lá estudando. Às vezes eu ia embora e o Fabrício continuava. Realmente foi uma... Tem que ser, né? Tem que ser, demanda essa dedicação. É um sonho. E a questão da pressa, tipo assim, foi uma pressão que eu coloquei em mim. Eu pensava, poxa, eu já não tô mais tão novo assim, eu não quero perder tanto tempo. Mas que se eu precisasse fazer mais um ano, mais tempo de cursinho eu faria, porque é meu sonho que eu tô vivendo agora. Mas isso era uma coisa que estava muito latente no meu coração, que eu não estava disposto a desistir de forma alguma. Legal, cara. Então, o que eu precisasse fazer para me dedicar, eu faria. Então, valeu a pena, cada segundo. Foi sofrido, não foi? Foi bem sofrido, porque eu nunca fui bom em exatas. Então, eu precisei pegar ali da base mesmo, soma, subtração, divisão, bem da base, construir uma base bem feita para depois ir evoluindo nos conteúdos. Agora deixa eu tirar uma dúvida. Eu sempre pergunto isso para os aprovados. Se o Fabrício tivesse sido aprovado antes de fazer cursinho e o Fabrício que foi aprovado depois de fazer cursinho, são pessoas diferentes? Mais maduras nos estudos? Com certeza. A forma de estudar para um vestibular, ela evidentemente é diferente da forma de você estudar para o curso em si, para medicina. Mas a disciplina que você cria dentro do cursinho, você leva ela para o curso com toda certeza. Legal. Estudar vira um hábito, é natural.
É natural. Pra mim, chegar a estudar se tornou algo natural, porque pra mim, de domingo a domingo, era o que eu fazia aqui no PPA. Então, eu transferi isso. Não é uma coisa que eu achei, assim, estranho. Nossa, essa carga horária é cansativa, é puxado, é claro, mas o processo de estudo, de sentar e fazer o que tem que ser feito, se tornou natural justamente por um hábito que eu criei dentro do cursinho. Que legal, cara, que bacana. Fabrício, conta um pouquinho como é que era a tua rotina. Digo, os papos que a gente tinha, as aulas que você teve, como é que foi tudo isso dentro do PPA, fora do PPA? Como é que era a tua rotina? Você estudava realmente todo dia, era domingo a domingo? Simulado você fazia quando? Dá uma dica aí pra galera que tá querendo fazer esse vestibular agora, que vai acontecer. Então, tudo era muito personalizado. Não era uma coisa geral. Eu queria particulares. É muito importante destacar isso. O estudo para quem quer Enem, ele é de uma forma. O estudo para quem quer particulares é outro. São outros tipos de conteúdos. E o que eu fazia, e eu acho que eu era até chato nisso, que eu marcava mentoria com você toda semana, religiosamente, que fosse para mudar, assim, um detalhezinho ali no cronograma, mas toda semana eu tava lá. Então, a rotina era sempre assim. Começou da seguinte forma, né? Eu precisava fazer uma base muito bem feita. Então, antes de começarem as aulas, eu já vinha para cá. E eu já... É mesmo, você veio durante um mês, né? Isso. Antes de começar as aulas. Antes de começar as aulas, eu me matriculei e já vinha pra cá. Ficava na minha baia número 6, que eu nunca vou me esquecer. Era o meu cantinho lá, escreveu o nomezinho de Fabrício. Era o meu cantinho aqui, e eu ficava lá a tarde toda, às vezes eu chegava de manhã e ia embora no fim da tarde, resolvendo coisas de matemática básica. Porque eu pensei assim, que você me ajudou a ter essa ideia, esse pensamento, né? Desenvolvendo muito bem uma matemática básica, a física ia fluir, a química ia fluir, as coisas iam começar a fluir mais rápido. Porque se o professor, durante a aula, ele chega e faz alguma coisa de potenciação, alguma regrinha de potenciação, de radiciação, eu não ia me perder ali naquele momento. A aula não ia acabar ali pra mim, porque eu ia entender o que ele fez, então o raciocínio ia continuar. Agora, se você não dominasse aquilo, a aula... Não, aí dali pra frente eu não ia entender mais nada. Exato. Então não adianta. Então começou assim, num ritmo um pouco mais lento do que os outros, por isso que é muito importante que eu não me comparasse. Eu estava estudando com pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio, com a memória fresquinha dos conteúdos. E eu era diferente, então não adiantava eu querer estar no mesmo nível. Então isso aí foi uma coisa principal, uma coisa que eu precisei mentalizar muito, absorver esse tipo de pensamento. Então a minha rotina no começo ela era um pouquinho diferente da dos outros, porque eu precisava sedimentar algumas coisas. Então, eu chegava a assistir as aulas normalmente, e à tarde, o que eu fosse dando conta daquele conteúdo que foi visto, eu ia desenvolvendo os exercícios. Morava naquela monitoria, morava lá, né, cara? usava demais, Tem que usar, e eu não tinha vergonha de nada. Eu ia para perguntar coisas extremamente básicas mesmo, mas foi o que me ajudou. Porque se eu ficasse com dúvida no que era básico, não ia adiantar. Eu não ia para frente, eu ia passar a tarde inteira no mesmo lugar. Então, eu morava naquela monitoria. Legal. Eu ia lá várias vezes ao longo do dia. Tudo que eu tinha dúvida, eu tirava. Até que chegou um ponto que eu vi que não, eu tô com dúvida nisso, mas eu já fiz um exercício parecido semana passada. Então vou quebrar mais cabeça aqui. Então começou a diminuir minha frequência nas monitorias porque eu comecei a pegar a lógica da coisa, como é que funcionava. Até que chegou um ponto que eu fui avançando como estudante, que foi quando começou a acrescentar os simulados na minha rotina. Então, todo sábado, religiosamente, eu vinha e fazia simulado. Às vezes eu fazia simulado aqui, eu vinha pra cá, fazia simulado aqui, às vezes eu fazia em casa, e sempre da banca que ia fazer as provas, né? Exato. Então era da IADES. IADES faz aqui, atualmente, se eu não me engano, acho que é só Católica e Uniceplac. Perfeito. Só essas duas, né? Só elas. Então sempre eram provas que a banca era IADES. Então depois acrescentou na minha rotina o simulado. E aí, no domingo, eu tirava para fazer a correção do simulado. Então, eu pegava, olhava no gabarito, via o que tinha errado. Tinha coisa que eu já sabia, que eu conseguia desenvolver o raciocínio ali do porquê que eu errei. E outras coisas na segunda-feira, eu morava na monitoria de novo, para que me explicassem por que eu errei algumas coisas que eu não estava conseguindo entender sozinho. Ou então, eu ia atrás de algum professor para me explicar. O Frajola me ajudava bastante, né, de português, por exemplo. Então, essa era a minha rotina. Durante a semana, muito exercício, sempre todos voltados para a banca, sempre para não fugir disso. Fico o estudo mais focado. Sábado,
simulado, domingo correção de simulado, segunda-feira eu terminava de corrigir e fazia mais exercício ainda. Legal. Era exercício o tempo inteiro. Mas é importante dizer também que isso foi depois de a gente colocar o simulado para você começar a trabalhar em cima disso, porque antes do simulado a gente estava preocupado com a competência básica, né, os conteúdos básicos. De nada adianta você chegar a fazer o simulado sem ter os conteúdos necessários, pelo menos, para você começar a entender. Sim. Eu lembro de uma frase que você falou uma vez comigo, já era de noite, devia ser umas 8h30 da noite, você entrou na minha sala e falou, cara, tá começando a fazer sentido. Aí você falou assim pra mim, é uma constância. E foi a constância que... Cara, quando você falou isso pra mim, eu lembro que você falou, eu falei, caraca, é ser constante. É aos poucos, você vai linkando. Primeira semana, uma merda, né, Fabrício? Isso. Você vai estudando, você fala, meu Deus, onde eu tô me metendo? Nada entrava buraco na é muito cabeça. embaixo. Segunda semana, você vai tentando, se rastejando. Terceira semana, primeiro mês, caraca, tô entendendo, tô começando a... Segundo mês, você já tá linkando, já tá fazendo, as coisas já estão rodando. Então é ser persistente, é ser constante. Exato. Né? Porque eu tinha formado em 2009, nunca fui um aluno extraordinário. Eu não sabia tabuada de cabeça, pra você ter uma ideia. Sabe hoje, se eu te perguntar? Aqui na frente das câmeras não vamos arriscar não, mas por exemplo, um 3x7 sai, um 9x9 sai, entendeu? Tabuada de 5, sai tranquilo. Então eu cheguei sem base nenhuma, não lembrava de nada, então a constância fez com que eu evoluísse até que eu chegasse na tão sonhada aprovação. Legal, velho. E vamos falar agora do dia da prova, né? Isso. Como é que foi esse dia? Você fez a prova e falou, sou foda, passei. Ou fez a prova e falou, velho, seja o que Deus quiser. Como é que foi isso daí? Me conta um pouquinho. Então, o que acontece? No dia da prova, no dia do vestibular da UNICEPLAC, a prova era, se eu não me engano, ela estava marcada, o número era 7.000, 8 horas, acho que era 8 horas da manhã. E eu acordei super cedo, para chegar exatamente, pelo menos com o máximo de antecedência possível. Então eu cheguei, não estava muito nervoso, estava até tranquilo. E tem uma coisa bem, assim, surpreendente que aconteceu no dia dessa prova. Eu primeiro comecei pela redação, que era como eu sempre fazia um simulado. Como a gente treinava. Exatamente, como a gente também treinava. Então eu comecei pela redação. Redação é outra coisa fundamental, a gente pode falar disso depois, mas treinei bastante, fiz, assim, dezenas de redações ao longo do tempo. E eu peguei o tema e comecei a desenvolver exatamente da forma que eu treinava. Eu treinava direto na folha definitiva, e sempre em 50 minutos. Eu treinava para terminar a redação inteira em 50 minutos. Terminei minha redação. Mas por uma falha minha, uma falta de atenção minha, que eu cometi na conclusão, eu não coloquei a proposta de intervenção como eu deveria ter colocado, como eu treinei, por uma falta de atenção minha. Isso aí, eu fui me ligar, dei um estalo, quando eu tava na questão 4 da prova, eu nunca vou esquecer. Nossa, cara. E aí começou a me dar um desespero, levantei, pedi pra ir ao banheiro, fui e pensei, meu Deus, não vou mais passar. Foi esse o primeiro pensamento que veio. Não vou mais conseguir, não vai mais dar certo, eu vou embora. Eu vou embora daqui agora, eu vou entregar essa prova, eu vou embora. E aí eu tava saindo assim do banheiro, fui, dei meia volta, respirei mais um pouco, lavei o rosto. Eu não, quer saber, eu já tô aqui, eu treinei tanto, eu estudei tanto, eu vou até o fim. E voltei. Voltei até mais leve. E terminei a prova. Saí da prova triste. No primeiro momento eu saí triste por conta da redação. Mas eu saí pensando assim, poxa, eu fiz as questões de física bem, gostei da parte de física, parte de biologia. Tinha inclusive uma questão que estava idêntica a uma de um simulado que eu tinha feito. Então essa aí que foi a importância de treinar muito. E aí eu fiquei naquela, vou esperar. Quando eu corrigi, eu vi que eu tinha acertado uma quantidade que era suficiente para passar até na primeira chamada, só que eu ficava martelando, minha redação não foi boa, minha redação não foi boa. E esse foi o meu dia de prova, sabe? Terminei e tava feliz porque eu sei que eu tinha feito um bom trabalho. Eu acho que isso é muito importante também. Então, independente do resultado, eu tava orgulhoso do que eu tinha feito até ali e tava decidido que eu não ia desistir. Se não desse certo, eu ia continuar. Você dava quanto tempo no cursinho quando você fez o primeiro vestibular? Tava no primeiro semestre, né? Tava no primeiro, uns 4 meses e alguma coisinha, por aí. E eu lembro que eu falei pra você, cara, vamos focar no final do ano. Não foi? A gente sempre falou, vamos focar no final do ano, porque no meio do ano vamos fazer como um simulado, se der certo a gente fica careca, se der certo você tá aprovado, mas vamos colocar o nosso foco lá no final, que a gente fica mais bem preparado. E olha como é importante você confiar no método que você desenvolveu pra você, confiar na tua estratégia, e por mais que dê algum errinho, imagina se eu tivesse desistido.
você não estaria vestindo... Não, a Magnata. Estaria vestindo essa camisa hoje, mas um semestre atrasado, né? Estaria um semestre atrasado. Então, que bom que deu certo. E como é que foi o dia? Cara, eu vou contar essa parte agora. Eu lembro que saiu o resultado do Uniceplac, e eu sou bastante amigo da tua irmã, e cara, eu tentava te ligar, e por não sei por que raios, caía na caixa postal. Essa parte é engraçada, porque eu tava com muita dor de cabeça no dia do resultado, morrendo de dor de cabeça, e o estacionamento aqui fica no subsolo. No subsolo. Eu tava dormindo. Você tava aqui embaixo. Eu tava tirando um cochilo no subsolo. Pra minha dor de cabeça passar. Eu tomei um remédio, eu botei, vou dormir uma meia horinha aqui. Por isso que saiu o resultado e ninguém conseguiu falar comigo. Cara, eu tava no carro no subsolo. Eu lembro que eu tava no aeroporto, na fila já pra entrar no avião, tava indo viajar pra São Paulo a trabalho. Cara, tava na fila pra entrar, saiu o resultado. Olhando os nomes de todos os aprovados do PPA, quando eu vejo Fabrício Colasso. Eu falei, nossa, não acredito, me arrepiei todo, cara. Eu tenho uma foto que eu te liguei, você não atendeu. Sim. Aí eu liguei pra tua irmã por vídeo, sua irmã chorando, eu chorando. Caralho, o Fabrício foi aprovado. E a gente tentando falar com você, falando com você. Eu lembro assim, certeza que ele desligou o celular pra ninguém falar com ele. Mas nada, tava dormindo aqui no estacionamento aqui embaixo. No subsolo. Aí foi todo mundo correndo lá me acordar e falou assim, acorda que você passou em medicina. Eu, não é possível, vocês estão de brincadeira com a minha cara, é mentira, estão me zoando. E o celular sem sinal, eu tentando abrir dentro da garagem mesmo, eu não conseguia. Eu desesperado pra subir, pra ter sinal, pra ver. Caraca, foi essa loucura. Esse dia foi louco, assim. Foi. E aí eu só consegui falar com você quando eu cheguei em São Paulo. Você já tava todo sujo, né? Já tava todo pintado, né? E, enfim, eu acho que foi um dia memorável, né? Memorável. Que pena que eu não pude estar presente do teu lado, que eu tava no aeroporto. Mas, assim, eu sei que valeu a pena tudo que a gente trabalhou. Com certeza. E, sei lá, acho que foi uma super preparação, muito fera. Foi. Você é um cara que... Sou muito orgulhoso de te ver vestindo essa blusinha. Eu sou muito orgulhoso de ter você dentro dessa história. Foram 5 meses ao todo, assim, bem intensos, de muita dedicação. Bem intenso. Mas que valeu a pena cada segundo. Faria de novo quantas vezes forem necessárias, porque mudou a minha percepção de mundo. Então, valeu a pena. Valeu a pena. Fabrício Colasso, cara. E aí, foi aprovado, fez a matrícula, e como é que é lá? Incrível. Viver isso tem, por exemplo, na terça-feira eu estava acompanhando um plantão com um professor meu lá numa UBS lá em Braslândia, e lá ele dá até uma certa autonomia assim pra gente, né? Eu tô no 3º semestre, lá a gente já aprende bastante coisa clínica mesmo, então ele só chegou, deixou eu acompanhar os atendimentos assim, e ele ia no final só supervisionar, ver se toda a conduta que eu tinha prescrito estava certo e tal. E eu, à medida que as pessoas iam chegando e que isso daí ia acontecendo, e que ele chegava, supervisionava, me corrigia, é claro, porque eu não tô só no 3º semestre, né? Fazia a supervisão dele, mas elogiava, e eu ficava assim, caramba, eu tô vivendo isso daqui, e eu sou muito grato. Todos os dias, não tem um dia que eu não agradeça a Deus. Eu sou extremamente grato ao que eu tô vivendo. E é um sonho que tá sendo realizado. E eu amo o lugar, amo minha Atlética Magnata. e é isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre como é que foram as mentorias, o nosso acompanhamento, como é que foram as nossas trocas. Conta aí, cara, um pouquinho da experiência, seja mais transparente aí que você puder. Quando a gente já se reunia aqui no PPA toda semana, né? Só que eu percebi que para algumas coisas me demandaria um pouco mais de tempo. Principalmente quando eu comecei a fazer simulado. Quando eu comecei a fazer simulado, eu comecei um pouco perdido sobre o que fazer depois. Aí o que eu vi a necessidade de chegar e ter um tempo de dedicação a mais à sua parte. Sobre o que fazer naquele momento. Porque eu acho que quando você chega nessa parte de fazer simulado, é como se você estivesse numa reta final de uma curva de aprendizagem. Você já está botando de fato ali em prática tudo que você está pegando. Legal essa frase. Em sala de aula, né? E aí foi quando eu comecei a ter mentorias contigo mais extensas, mais demoradas, mais aprofundadas. A gente fez esse trabalho legal, né? Isso. Foi bem bacana. A gente se encontrava, manteve esses encontros semanais, só que de uma forma mais extensa. E foi muito importante porque nas mentorias que eu aprendia o que fazer com aqueles conteúdos que eu não estava conseguindo, às vezes eu estava meio empacado. O que eu faço para poder desenvolver essa determinada competência para acertar esse tipo de questão que sempre cai. Por exemplo,
prova EADS gosta de cobrar elétrica. Vai ter, você que vai fazer a prova da UniCeplac, vai ter uma questão de elétrica lá. E às vezes eu travava numa coisa que eu precisava de macetes para fazer a questão mais rápido, para entender se eu estava travando em alguma coisa que me fazia perder tempo. Então, a mentoria serviu muito para isso, para chegar e pegar pontos ali da prova que eu podia ganhar questões com os seus ensinamentos, com o que você me passava, com a sua experiência. Porque você tem um conhecimento de causa das provas que é muito grande. Então tinha coisa que às vezes eu ficava me importando muito, que você falava, cara, isso daqui caiu nessa sua prova, mas aparentemente a primeira vez que tá caindo e a chance de cair de novo é muito baixa. Não vale a pena você ficar gastando tempo aqui, sendo que para essa matéria aqui, sendo que, sei lá, em matemática cai muito logaritmo. Então, para que você vai ficar estudando isso se você pode focar mais nisso? Então, faça isso. Não fica gastando tanto tempo aqui com uma coisa que a chance de cair é mínima e estuda o que tem uma chance muito maior de cair. Para muita gente, isso pode parecer um raciocínio até meio óbvio. Só que, quando você coloca isso na prática, eu como estudante, para mim, tudo ali era importante. E eu precisava, de fato, de alguém com experiência sobre a prova para me dizer, nem tudo que está aqui é fundamental para te levar à aprovação. É a diferença entre conhecer a prova, né? Exato. Saber a prova, como é que ela funciona. Isso. Porque, querendo ou não, conteúdo por conteúdo, qualquer pessoa consegue acessar hoje na internet, qualquer curso pré-vestibular. Tem N professores de excelência em Brasília e em outros estados, na internet, cursos online. Conteúdo você consegue em qualquer lugar. Provas antigas, no UniCeplac é até um pouco mais difícil, mas a gente consegue também, porque no UniCeplac a gente só tem, eles não divulgam as provas, né? A gente só tem as fotos de quem fez, então é um pouco arriscado, mas dá pra gente se virar e aqui a gente também consegue redigitar essas provas. Mas é a diferença, então, você estudar um conteúdo, você estudar a partir dessas provas e você estudar realmente a prova, saber como é que a prova funciona, raio-x, o que é a diferença entre estudar o que cai muito ou o que é muito importante. Então, cara, todas essas definições, as legendas que você usava durante a prova, eu acho que tudo isso faz parte de um contexto geral, amadurecimento nos estudos, amadurecimento no dia da prova, para você poder chegar lá e fazer o teu melhor e conquistar essa vaga. Cara, só tenho a te agradecer pela confiança. Grande Fabrício. Tô sempre por aí. Eu agradeço por todo o trabalho desenvolvido. Ele é um lindão, te amo pra caramba. Valeu demais, com certeza. Bem. Primeiro podcast, hein? Primeiro, exatamente. Meu primeiro podcast começando. Vai que isso aqui desenrama. Vai que a gente vira um programa aí semanal. Daqui a pouco, tô aqui atendendo aprovado de não sei aonde. Lá do estado. Ali ao vivo, milhares de pessoas assistindo. Isso é legal, isso é bacana. Com certeza. Fabrício, muito obrigado. De verdade, obrigado pela confiança. Desde o dia que você disse sim pra gente, desde o dia que você topou estudar. E é um prazer ter feito parte da tua jornada, ter feito parte da tua aprovação. E eu agradeço por você ter entrado, assim, a gente já se conhecia, mas aprofundou ainda mais essa nossa amizade. E uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada é que definitivamente a vida não é uma linha reta. Não tem nenhum problema você querer recalcular a rota ali em algum momento. Eu recalculei a minha rota aos 29 anos e foi definitivamente a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A idade ela é só um número. Eu arrepiei, tá? Então enquanto você tiver saúde pra correr atrás daquilo que você quer, faça, porque vale a pena. Isso aí, cara. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, pessoal. Falou.